Quando começamos, eu vou mostrar uma linha do tempo, mostrando cada coisa que nós fazemos. A primeira coisa que nós nos preocupamos em pensar é no conceito de tráfico de pessoas. Temos o conceito geral, de Palermo, e fizemos um pequeno recorte para refletir juntos sobre o que estamos fazendo no Brasil. Tráfico de pessoas, o tráfico, transporte, transferência, mas aqui é a parte especial que eu gostaria que pensássemos. Abuso de autoridade ou a situação de vulnerabilidade ou a entrega ou aceitação de pagamentos ou benefícios para obter o consentimento de uma pessoa que tenha autoridade sobre outra, para fins de exploração, e assim vai. No Brasil, no Rio de Janeiro, o Exército de Salvação está trabalhando com esta concepção para o que estamos fazendo. Sim? Qualquer coisa? Una pregunta. Sim. Después nos van a pasar la presentación esta. ¿Es posible, Vania? Sim. Sí. Bien, legal. Então, os dois conceitos, vulnerabilidade e exploração, é o que fundamenta todas as ações que fazemos hoje lá. Duas ações. Então, o combate ao tráfico de pessoas no Rio de Janeiro tem duas ações. Prevenção e relacionamento. A segunda, estamos em fases diferentes. Hoje estamos na fase do relacionamento com pessoas em situação de tráfico. A primeira linha do tempo das ações de prevenção teve início em 2007 com os Jogos Pan-Americanos no Rio de Janeiro. Mobilizamos um grupo de mais ou menos 50 pessoas, jovens, outros não tão jovens, mobilizados para construir um material que falasse de tráfico de pessoas e abordar as pessoas na rua sobre este tema, aproveitando o espírito da comunidade, de festa, de celebração por conta dos jogos. Usamos isso como estratégia para falar com as pessoas. Esse foi o plano piloto, o projeto piloto. Fomos, deu certo. Então, no ano seguinte, a partir de 2008, formalizamos uma campanha que acontece todo ano, 2008 até hoje, e assim vai, no Carnaval. Quem já conhece ou já ouviu falar sobre o Carnaval no Rio de Janeiro, né? O evento mobiliza muitas pessoas e descobrimos que é uma estratégia boa para falar porque está todo mundo querendo se divertir. Então, todo mundo com o coração bem aberto. O carioca, pessoa que mora, né, que nasce, que vive no Rio de Janeiro, é uma pessoa muito relacional, faz amigo tomando café numa paneria. Melhor amigo de infância. Esse a pessoa que vive no Rio de Janeiro. Então, o carnaval ele é estratégico para aproveitarmos
que as pessoas estão tão abertas ou mais abertas para falar do tráfico de pessoas. 2013, outro evento parecido com o Pan-Americano, que foi a Copa das Confederações. Também nos organizamos e fizemos uma campanha. E Copa do Mundo, o ano passado também fizemos essa campanha. Este ano, especialmente, nós tivemos a oportunidade de conhecer uma organização, Exodus Cry Internacional, que trabalha com tráfico de pessoas. E eles têm uma perspectiva muito interessante do tráfico de pessoas, que foi, para mim, pessoalmente, onde tudo se encaixou. E eles trabalham com a perspectiva da prostituição ser olhada como tráfico, como exploração sexual. Por quê? Lembramos lá, situação de vulnerabilidade, que beneficia alguém pela relação de poder para fins de exploração. Então, para nós ficou tudo muito perfeito nesse pensamento do que queremos fazer. Então, assistimos esse filme, Nefarious, no site da Exodus Cry. É possível comprá-lo, cerca de $60. Ontem falávamos no grupo nosso, Azul, que é um filme que vale muito a pena, e ele trata é um filme cristão, então ele fala do poder de transformação das ações das igrejas, desde as pessoas que vivem em situação de exploração ao cliente que compra o serviço e ao traficante. Então, o poder da ação da igreja que pode mudar a vida de todos os atores, porque a gente às vezes foca na vítima, mas o filme ele trata tão especial que às vezes quem trafica também é vítima, de outra perspectiva, de outra forma, mas ele também traz essa questão. Então usamos esse filme para o treinamento. Então, como é que funciona a campanha de carnaval? Mobilizamos 50 jovens, todos se reúnem no lugar, como aqui, mas no centro da cidade, e passamos o primeiro dia de acolhimento, integração, treinamento, que esse ano foi o filme, porque como o grupo se encontra desde 2008, não há muita novidade. Então, cada ano temos que inovar, trazer algo novo para mobilizar novamente. E esse ano foi o filme, e depois discutimos em grupo o impacto do filme. Aqui, discussão em pequenos grupos. Aqui, essa é a camisa que nós usamos. Discutimos em grupo o impacto do filme. Temos um material, um folheto simples, que na frente traz algumas informações sobre tráfico de pessoas, ou no mundo, ou no Brasil. Atrás número de denúncia. Então esse é o folheto. O folheto, ele aos que são mais tímidos, um pretexto para puxar a conversa, que ele pode usar os dados do próprio folheto para conversar. Sim? ¿Está en el sitio el titular de ese folleto? Não, mas eu posso dar a arte aberta para você colocar suas informações. Tudo isso é para multiplicar. Quem quiser, depois eu dou a arte aberta do folheto, pode mudar. Então, aos mais tímidos, ele usa o folheto como pretexto. Olá, bom dia, posso lhe dar um folheto? E ele puxa a conversa. O que nós reparamos é que no carnaval existe um movimento muito grande de evangelismo nas igrejas. Não que eu sou cristã, não sou contra o evangelismo, né? Por favor, não me levem mal. Mas assim, falar de tráfico de pessoas no carnaval, comparativamente falando, percebemos que ninguém quer falar de Jesus no carnaval. Estou pulando, estou brincando, estou dançando, não quero saber de Jesus. Mas como igreja, somos extremamente respeitados
quando vamos falar de tráfico de pessoas no carnaval. Não existe um folheto no chão. Ninguém joga fora. A primeira estratégia é: não distribuímos folhetos. Abordamos alguém, puxamos uma conversa, damos o folheto e começamos a conversar. Então essa é a estratégia. E aí nós temos, treinamos num dia, montamos uma programação que é à tarde na praia de Copacabana, à noite na Sapucaí, que é onde tem os desfiles das escolas de samba. Em Copacabana estamos no meio das pessoas e na Sapucaí não estamos onde o desfile acontece, nós estamos ao redor, onde existem muitas pessoas vendendo água, vendendo comida, alimentos, outros que estão passando com suas fantasias, então nós estamos à volta. Depois que treinamos e depois que distribuímos o material, mobilizamos a saída, lá em cima, momento de oração, aqui embaixo, cada um para os seus transportes. Essa é a camisa da noite, porque na Sapucaí todas as pessoas são muito coloridas. Então, se vai de amarelo, ninguém vê, mas o preto, quem vai de preto pro carnaval? Ninguém, né? Nossa. No verão de 50 graus, em Copacabana, a camisa amarela, todos veem a gente. Então, essa é a estratégia. Em Copacabana, então, temos estratégias coletivas e estratégias mais individuais. Essa é uma estratégia que simplesmente ficamos parados com a faixa, com, né? Não sei como é que chama, com cartaz, e todos olham e se incomodam, às vezes param para perguntar: por que está fazendo isso? Você podia estar... Aí, às vezes, temos meninos de 15 anos, ninhas de 15 anos. Por que você está fazendo isso? Você podia estar em casa, você podia estar no carnaval. Então, já é a oportunidade sozinha de conversa. Nós temos aqui uma banda de carnaval. Então, não sei se conhecem a expressão, mas isso, no Brasil, a gente chamaria de bloco, né? Um bloco de carnaval. Tocamos músicas de carnaval, músicas populares, nada de crente, nada de cristão, nada. Nós chamamos músicas populares de conhecimento geral para atrair as pessoas para nós. E temos pequenos vídeos de 30 a 50 segundos para mostrar depois como que as pessoas vêm junto e ali podemos falar. Outra estratégia esquete, não sei se entendem a palavra. Sim? Então temos todos montados com código de barras na frente. E uma pergunta muito geral, já para estimular mesmo todas essas perguntas: qual é o valor do seu silêncio? E aí usamos na época da Copa das Confederações, essa frase foi da época da Copa das Confederações, onde tivemos muitas manifestações contra o governo por conta dos gastos com os estádios, né? Vocês devem, obviamente, ter ficado sabendo. E essa pergunta que pensamos que o nosso objetivo era falar do tráfico de pessoas, gerou várias inquietações, porque não só vinham falar do tráfico de pessoas, mas da corrupção, se incomodavam, mas eu tenho que fazer o quê? E já dávamos um monte de ideias, o que você pode fazer. Então, assim, teve uma mobilização forte, uma frase aberta, uma pergunta aberta, para que possa ser usado realmente em todos os eventos. Então, desde a Copa das Confederações, essa é o banner que usamos, e com código de barras, né? Incomodando um pouco as pessoas. Os que são mais falantes, mulheres principalmente, os que são mais falantes, eles abordam as pessoas. Então, aqui fica um pouco escuro, porque aqui foi a nossa saída da noite.
Aqui está meu esposo, tão lindo, mas não dá para ver. E a parte do dia, na praia. Uma curiosidade que descobrimos esse ano. Aqui, se eu não me engano, é o Otton, um hotel de gente muito rica. E como temos muito turismo nessa época, descobrimos que ali, bem do outro lado, então, desculpa, aqui nós temos, aqui é o hotel, do outro lado, a praia. Não podemos tirar fotos do que a gente viu, mas em frente ao hotel tem uma barraca muito grande, com meninas muito bonitas, um rapaz responsável por elas, e com uma placa em inglês, massagem, 300 euros. Que massagem é? E descobrimos que o hotel é um pacote VIP do hotel para os turistas e descobrimos, porque a gente vai no meio, lembra quando perguntamos, o que você faz? Eu morro, porque nós vamos no meio, perguntamos, e descobrimos que tem uma amostra grátis de 15 minutos para os interessados, e que quando o turista se interessa pela massagem de 300 euros, é no hotel. Uma parceria, e temos conversado. As meninas dessa barraca, dessa tenda, não quiseram conversar conosco, né? Então respeitamos e só observamos o que aconteceu. E aqui abordamos as pessoas comuns, pessoas que foram para ver o carnaval, que moram nos prédios e estão passando sempre ali. Então, pessoas comuns. Os que vão com fantasias para brincar, um pouco aqui. Mas usamos todas as formas ali. Por exemplo, a gente tem uma metodologia que, se a pessoa está sentada, não conversamos com ela em pé, para não parecer muito, né, imponente. Então a gente senta onde ela estiver e conversa, né, olho no olho. Ali todos, então, nas suas abordagens, os mais falantes estão ali. Outras. Esse é Major Fortunato, boliviano, que fala português como eu falo espanhol. Como temos muitos turistas, uma coisa que a gente percebeu, que às vezes no grupo vem para participar da campanha alguns turistas do Exército de Salvação que acham que não podem contribuir. Então o Major Fortunato, que está trabalhando no Brasil, estava todo feliz porque ele podia falar em espanhol. A Major Carol, descobriu que ela podia falar inglês com as pessoas, sobre tráfico de pessoas, porque tinham 2 turistas também. Então acaba sendo uma coisa bem legal. Outra. Entre uma apresentação e outra, então sempre tem um curioso que quer pegar o instrumento, tocar e participar um pouquinho também. Esse aqui é meu cunhado. Aqui também, entre as pessoas. Essa é uma outra estratégia, está muito escuro. Pegamos 50 pessoas, quando está muito barulho e que ninguém vai ouvir, principalmente à noite na Sapucaí, não vamos competir com barulho de ninguém. Então fazemos uma grande fila. Como nossa frase, ela começa na frente e continua atrás, pessoas frente, trás, por 100 metros, parados no meio da rua, para gerar um impacto. E o que acontece é que muitas vezes as pessoas vêm saber, perguntarem como a gente vai. Então, a gente conversava com o Hector ontem, né? Às vezes são coisas simples, não precisa de muito dinheiro para isso aqui, precisa estar disposto a não ficar em casa no feriado, né? Então, estaria todo mundo em casa ou na praia, a gente está ali na rua, e pequenas ações que podem fazer a diferença. ¿Por qué no traducís bien la frase al español para que todos Sí. No, la frase que tiene. Sí, la frase. Enquanto você sorrie,
Mucha gente está llorando. Mientras sonríes, mientras vos sonreís, mucha gente está llorando. Gracias. Tráfico de pessoas é crime, denuncie. Só. Às vezes estamos andando para um lugar de ponto de encontro, vamos, aí a pessoa espera e vira você. Né? A camisa faz. A camisa é a mesma desde 2008. A gente não muda porque foi uma estratégia que deu certo. Esse é meu esposo. Depois da campanha, depois de cada momento, a gente faz um feedback, colhendo os sentimentos e o que as pessoas acharam, né, daquele momento. A novidade desse ano, cada ano tem uma novidade. A novidade desse ano foi o que eu contei das meninas na frente do hotel. Nunca tinha, foi a primeira vez mais ostensiva que elas surgiram. Então já entrou no nosso zona de atenção para pensarmos melhor o que podemos fazer. Então, esse aqui é um pouco. E depois do feedback, sempre no último dia, sugerimos aos jovens que a partir daquelas ações simples e baratas, que montem em meia hora pequenos projetos para fazer nos seus lugares. Por quê? Temos muitas pessoas do Rio, mas de igrejas diferentes, outros de São Paulo e outros estados, outras regiões. Então queremos fazer com que aquela experiência possa ser replicada ou no carnaval, porque é difícil que todos venham para o Rio, então já ficou ali mesmo, mas em outros momentos, em outras festas culturais de suas cidades, aproveitar o momento para fazermos o mesmo. Aqui estamos fazendo projetos para replicar nas suas comunidades. A equipe que foi, nunca sai todo mundo na foto, mas normalmente 40, 50, porque o nosso espaço também não comporta mais, mas 40, 50 pessoas. Em cima, na nossa sede, no nosso ponto de apoio, e embaixo, em Copacabana. Temos a segunda parte. A primeira, então aqui a gente trabalha com prevenção uma vez por ano. E já oficialmente é uma ação nossa do Exército Ação. Depois, todas as viernes, toda sexta-feira, né? De 10 da noite a 1 da manhã, temos um trabalho na zona de prostituição em Niterói. E aí, nós estamos na fase do projeto. O nome do projeto é Portas Abertas, porque nossa igreja fica no meio de uma zona de prostituição. Várias ruas de prostituição estão ali naquele lugar. E nós pensamos num projeto que se chamasse Portas Abertas, porque somos desafiados por Deus a ir com as portas abertas para a comunidade, esperando muito pacientemente, porque é difícil que eles também possam vir. Então, criar mesmo um relacionamento. Onde nasceu esse projeto? 2006, Vigia Maria, Córdoba, no Facilitadores Juvenis. Então, vim, naquela época, 29 anos, né, mas quase não mais juvenil, né, e surgiu essa ideia de construir um projeto. Era algo que já me incomodava pessoalmente como membro da igreja, de ver todos os cristãos, depois do culto da noite, com as suas Bíblias embaixo do braço, mudarem a calçada, para não passarem na calçada das pessoas que se prostituem. E eu, na minha cabeça, ficava, mas não é... Jesus não faria isso, né? Foi a primeira pergunta que a gente mesmo fez. E construímos esse projeto. Em 2006, ficou guardado os 10 meses, porque ninguém gostou da ideia. E aí, em 2007, consegui reunir um grupo de 5 pessoas que queriam simplesmente caminhar à noite e observar o que tem à nossa volta. Então, simplesmente andávamos com roupa comum, roupa normal, só para olhar. Nada mais, não falávamos nada. Uma vez que não conseguimos, porque a gente encontrou um traficante, um gigolô, batendo na garota de programa. E aí paramos
nos intrometemos. Somos, né, acabou sendo mais forte do que a gente, e o grupo meio que se dividiu. Um foi conversar com ele e o outro foi conversar com a menina, e paramos naquele momento aquela confusão. Mas depois, em 2008, começamos a construir esse relacionamento. Toda a semana. Então, desde 2008, 9, 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 7 anos, em média 52 semanas por ano. Jovens poderiam estar namorando, poderiam estar fazendo qualquer outra coisa, mas estão ali, saindo durante essas 3 horas da sua noite, junto com ali na comunidade. O que fazemos? Loura, no Brasil se diz. Temos um ciclo de atividades. Começamos lá com caminhadas de observação. E é um ciclo, por quê? Porque mesmo quando a gente já passa para o segundo momento, a gente não pode perder o hábito de observar, porque as coisas mudam muito rápido. E senão a gente fica fazendo só aquilo e não para reparar de novo o que está acontecendo. Então a gente caminha, observa, passamos para o segundo momento, porque observamos que ninguém queria conversar com a gente. Então pensa, uma igreja está há 90 anos naquela rua. Há 90 anos muda de calçada para não falar com eles. Um belo dia, um grupo de loucos. Oi, bom dia. Oi, boa noite. Não vai funcionar, porque nós mesmos criamos aquela barreira. Então, compramos pequenos chocolates numa cesta e começamos a distribuir. Não, graças. Para ti? Não, graças. E começamos a descobrir que eles achavam que os chocolates estavam envenenados. Eu pensei, como que eu, cristã, sou má? É a imagem que está na cabeça, né? Me discrimina, não querem falar comigo, e eles podem até pensar que eu sou capaz de matá-los, para exterminar o problema, né? Por mais engraçado que seja, mas isso, na autoestima, isso deu um tipo, nossa, pensaram mesmo que eu seria capaz disso. Então, qual foi a segunda estratégia? Comer o chocolate. Que chato, né? Comia o chocolate. Para ti, um para mim também. E comia. Eu já puxava a conversa. E foi. Depois, como é o público? Vamos ver algumas fotos. Na nossa calle, especialmente, são travestis, entendem? Sim. Meninos meninos que se vestem de meninas, e descobrimos várias coisas, porque muitos não estão só mais vestidos, outros já estão operados, transformados. Então, fomos descobrindo, quer dizer, já sabíamos de ver que esse era o nosso público. E conversando, descobrimos que tinha alguns problemas. Porque a grande maioria tinha dificuldade de se preservar contra doenças sexualmente transmissíveis, porque os postos de saúde ficam nas suas comunidades e eles não queriam ter que se expor, não por ser travesti, mas pelas grandes quantidades que teriam que pegar para usar no trabalho. Então, talvez uma dona de casa ia pegar 3, 4, 5, eles iam pegar 30, 40, e descobrimos que essa era uma dificuldade. Então, segunda estratégia, cadastramos a nossa igreja. A igreja ficou um pouco brava, mas o pastor deixou, certo? Conversamos com o pastor e trocamos a ideia. Ele, olha, eu vou ter problemas, mas podem ir. E fomos e conseguimos 12.000 preservativos por mês. 12.000. Cada um recebe por semana mais ou menos 40, que distribuímos
viernes, entre 10 e meia-noite. Distribuímos chocolate, agora não mais, às vezes chocolate, às vezes não, e preservativos. Primeira coisa, chama-se condom, né? Sim. Sí, preservativo. Primeira pergunta que eles fizeram para nós: você não concorda com o que eu faço? Por que você distribui preservativo para mim? Olha que oportunidade de falar de Jesus, né? Foi assim. Sim. Só. E aí falamos, porque nós, como cristãos, acreditamos que você tem que ficar vivo. Foi o nosso argumento. Né? E esse é o argumento, quer dizer, é verdade, não é gente, é mentira. Não, é verdade. E essa é a grande defesa que a gente tem dentro da igreja para isso. Depois, acolhimento, porque agora eles têm entrado no nosso prédio. Fizemos um evento beneficente para reformar nossos banhos. Eles quiseram entrar, pagar o que estávamos vendendo, porque eles queriam contribuir com a nossa reforma. Então, já temos acolhido e agora estamos organizando com eles alguns cursos para empoderá-los da sua força de trabalho, para que não fiquem reféns dos cafetões, dos gigolôs, e que eles possam mesmo abrir a sua empresa e gerar o seu sustento sem a prostituição. Aqui alguns. Também trabalhamos com as mulheres? Sim, mas elas... Quando a gente pensa em público especial, quem é o nosso público? Eles são o nosso público. Elas são um público secundário, também estão ali, mas eles, não sei por que Deus nos deu, mas são nossos, aqueles que a gente está junto e trabalhando. Tivemos treinamento em 2008, falamos sobre doenças, sobre direitos humanos, entender que a defesa à vida, independente da minha condição de fé, da minha posição de fé, a defesa à vida faz parte do direito humano. Temos total abertura com eles hoje. Conseguimos conquistar, inclusive, o direito de fotografá-los, que eles nem queriam ser fotografados conosco. Então, um pouco do que na rua mesmo. E esse, num evento beneficente que eles entraram, eles tiraram a foto no celular e mandaram por WhatsApp pra gente guardar de lembrança. Então, muito, muito interessante. Quando foi primeiro para você contar um pouco? Sim. Nesse evento beneficente, eles entraram para consumir o que estávamos vendendo, pipoca e outras coisas, e tiraram foto com o celular deles próprios e mandaram por WhatsApp para nós guardarmos de lembrança. Quais são... Ontem, naquele evento do Claves, eu me lembrei de uma coisa. Isso passa esquecido, mas muito importante. Essa é a página do Ministério da Saúde do Brasil. E quando eu pedi os preservativos, nem sabia que isso ia acontecer, porque não foi de propósito, mas cadastraram Exército de Salvação de Niterói, nosso telefone, meu celular. Pois é. Aqui, da outra pastora, que não está mais, meu e-mail, o nosso blog, que tem as informações, fundação, nossa população, e disseram que nos colocaram como um ponto de referência de combate a DST, doenças sexualmente transmissíveis. Então, colocaram nós numa igreja, né? Então, assim, pra gente, a gente vê isso como um avanço, como uma caminhada boa. Aqui, ó, colocaram a gente centro de testagem e acolhimento de pessoas em situação de risco. Vou fechar. Essa foi uma selfie que o Morgana bateu, tirou e me deu de presente, porque foi um dia que ela chegou e disse assim: conhecer vocês me fez tomar uma decisão. Aí nós cristãos pensamos, vai aceitar a Jesus, né? A gente tem aprendido muito de sair das caixas. Esquece todas as formas, esquece. Descobrimos, na verdade, que nesse dia
ela decidiu que não ia se prostituir mais. Né? Construiu seu caminho, terminou sua faculdade e foi trabalhar sem precisar mais se prostituir. Então é uma história, né, de sucesso. Entendi.